A maioria das batalhas da vida não pode ser vista com os olhos naturais. Elas não aparecem como inimigos visíveis, não fazem barulho alto, não chegam anunciadas. Muitas vezes são silenciosas, internas, sutis. E é exatamente por isso que a sabedoria não é opcional para um crente, ela é essencial. Sem sabedoria, você pode interpretar mal o que está acontecendo ao seu redor. Sem discernimento espiritual, você pode reagir na carne quando deveria responder no espírito. Sem entendimento, você pode lutar contra pessoas, quando, na verdade, a batalha é espiritual. A sabedoria permite que você enxergue além da superfície. Ela ajuda você a perceber o que realmente está acontecendo por trás das circunstâncias. Ela direciona sua resposta para que ela esteja alinhada com a vontade de Deus, e não apenas com a emoção do momento. Você não está vivendo em um mundo neutro. Você não está caminhando por um terreno comum. A Bíblia deixa claro que estamos atravessando um campo de batalha espiritual. Existem estratégias invisíveis sendo formadas contra a sua fé. Existem pressões sutis tentando enfraquecer sua confiança. Existem distrações cuidadosamente posicionadas para afastar você daquilo que realmente importa. Efésios 6, 11 e 12. Nos lembra que devemos vestir toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Isso muda tudo. Isso significa que nem todo conflito é apenas um conflito humano. Nem toda tensão é apenas diferença de personalidade. Nem toda pressão é apenas vida difícil. O inimigo ama distrações que parecem normais. Ele ama ataques que se disfarçam de simples desentendimentos. Ele ama situações que parecem coincidência. Mas por trás de tudo isso, existe um plano. E um dos primeiros lugares onde o inimigo tenta agir é na unidade. Ele trabalha constantemente para criar divisão entre os crentes, entre amigos em Cristo, entre cônjuges que costumavam orar juntos, entre familiares que deveriam permanecer unidos em fé. Por quê? Porque a unidade é poderosa. Quando o povo de Deus está verdadeiramente unido, coisas extraordinárias acontecem. O ambiente espiritual muda. A presença de Deus se manifesta com mais liberdade. A fé coletiva se fortalece. Veja o que aconteceu na igreja primitiva. Atos 2, 1-2 declara: Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Antes do vento impetuoso, antes das línguas de fogo, antes do grande mover de Deus, eles estavam juntos, estavam em um só acordo, não estavam competindo, não estavam tentando se destacar, não estavam divididos por opiniões secundárias. O foco deles era o Senhor, o coração deles estava alinhado. E foi nesse ambiente de unidade que o Espírito Santo se moveu com poder. Agora pense na sua própria vida. Imagine se você e outro crente se unirem com sinceridade, com humildade, com um coração voltado totalmente para Deus. Imagine o que pode acontecer quando duas pessoas concordam em oração, não apenas com palavras, mas com intenção genuína. Você entende o tipo de portas que Deus pode abrir? E se o seu lar se tornasse um lugar onde a oração não fosse algo ocasional, mas uma prática diária? Se seu lar se tornasse um altar constante, você consegue imaginar como a paz poderia retornar? Como a sabedoria poderia crescer? Como a força poderia surgir mesmo nas estações mais difíceis? É exatamente por isso que o inimigo tenta interromper esse processo. Ele fará a oração parecer inconveniente. Ele fará a unidade parecer difícil. Ele fará pequenos problemas parecerem enormes. Ele incentivará suposições erradas, palavras precipitadas, orgulho silencioso, mágoas não resolvidas.
Ele tentará convencer você a permanecer ofendido, a se afastar, a guardar silêncio quando deveria buscar reconciliação. Porque se ele conseguir manter os crentes separados, ele pode mantê-los enfraquecidos. Se ele conseguir manter famílias sem oração conjunta, ele pode deixá-las espiritualmente vulneráveis. É curioso como é fácil reunir pessoas para entretenimento, para refeições, para festas, para viagens. Todos encontram tempo para aquilo que traz prazer imediato. Mas quando chega o momento de orar, de buscar a presença de Deus juntos, de alinhar o coração, de repente fica difícil, fica complicado organizar horários, fica difícil manter consistência, fica desafiador manter foco. Isso não é coincidência, isso é resistência espiritual, e é nesse ponto que você precisa de sabedoria. Sabedoria para reconhecer padrões espirituais. Sabedoria para perceber quando algo aparentemente pequeno está sendo usado como instrumento de divisão. Deus está disposto a lhe dar essa sabedoria. Tiago 1:5 declara que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente e sem reprovação. Você pode orar assim: Jesus, abre meus olhos, ajuda-me a enxergar além das emoções, ajuda-me a perceber o que realmente está acontecendo. Ensina-me a responder com graça, com discernimento e com maturidade espiritual. Ajuda-me a parar de reagir na carne e começar a andar no espírito. Essa oração é poderosa, porque quando você pede sabedoria, você convida Deus a ajustar sua perspectiva. E há algo mais que fortalece sua vida imediatamente. Construa sua vida pessoal de oração. Sim, mas não pare aí. Não caminhe sozinho quando Deus criou o corpo de Cristo para a comunhão. Encontre alguém para orar com você. De vez em quando, una-se a outro crente em oração sincera. Ore com sua família, ore com seu cônjuge, ore com seus filhos, mesmo que comece pequeno, mesmo que pareça simples, que seja verdadeiro, que seja constante. Jesus fez uma promessa clara sobre concordância em oração. Mateus 18:19-20 declara: Se 2 de vocês concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso significa que a unidade convida a presença de Cristo de uma maneira especial. Concordar não é apenas dizer amém, é alinhar o coração sob um mesmo Senhor, sob uma mesma verdade, sob um mesmo propósito. E essa unidade é preciosa para Deus. Salmo 133:1 declara: Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Mas a unidade não é apenas agradável, ela é poderosa. Ela cria um ambiente onde cura pode acontecer, onde fardos se tornam mais leves, onde a fé volta a crescer. Quando você se sente fraco, um parceiro de oração pode ajudá-lo a permanecer firme. Eclesiastes 4:9-10 nos lembra que 2 são melhores que 1, porque se um cair, o outro pode levantá-lo. Isso não significa substituir Jesus pelas pessoas. Significa que Deus frequentemente fortalece você por meio do corpo de Cristo. Quando vocês oram juntos, vocês se fortalecem. Quando confessam lutas com humildade, vocês fecham portas que o inimigo gostaria de manter abertas. 1 Pedro 5:8-9 nos alerta para estarmos vigilantes, porque o diabo anda ao redor procurando a quem possa devorar. Uma das formas de resistir é permanecer conectado, não isolado, não desconfiado, mas conectado em fé. Peça ao Senhor que envie alguém para caminhar ao seu lado em oração. Peça ao Pai que coloque em sua vida alguém que ore com você, em vez de apenas conversar sobre problemas. Alguém que fortaleça sua fé em vez de drená-la. Alguém que fale verdade com amor, que aponte para Cristo e que valorize a presença de Deus. E enquanto você espera por essa pessoa, continue buscando ao Senhor. Se a unidade foi quebrada em sua vida, leve isso a Jesus.
Se você tem carregado ofensas, leve isso a Jesus. Se você tem se isolado por causa de feridas antigas, volte para Ele. Nosso Pai ama restaurar. Ele ama fortalecer seus filhos. Ele ama edificar sua igreja em amor. Hoje pode ser o dia da sua decisão. Escolha unidade em vez de divisão. Escolha sabedoria em vez de reação impulsiva. Escolha humildade em vez de orgulho. Confie que, quando o povo de Deus se reúne em seu nome, Ele ainda se move com poder. Agora vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu não quero que a confusão governe meu lar. Não quero que a divisão roube a paz que o Senhor deseja derramar. Peço que o Senhor traga unidade à minha família. Que nos alinhe sob uma mesma verdade, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que essa não seja apenas uma declaração, mas uma realidade vivida diariamente. Ensina-nos a permanecer em um só acordo em todas as estações da vida, nas alegrias e nas dificuldades. Senhor, eu desejo que minha casa seja um lugar de oração, que seja um lugar onde o seu nome é honrado, onde o perdão é praticado, onde a paciência cresce e onde o amor é mais forte que o orgulho. Ensina-nos a buscar a tua face juntos. Ensina-nos a nos humilhar juntos. Ensina-nos a escolher a paz, em vez de insistir em estar certos. A tua palavra mostra que a unidade não é apenas uma boa ideia, é um desejo santo do teu coração. Por isso, dá-me graça para ser um instrumento de paz. Que minhas palavras tragam cura e não feridas. Que minha atitude reflita Cristo e não a carne. Senhor, envia pessoas para minha vida que amem profundamente a tua presença. Crentes que levem a oração a sério. Homens e mulheres que não tenham vergonha do teu nome. Afasta de mim relacionamentos que me distanciam de ti e aproxima-me daqueles que me conduzem mais perto de ti. Eu não quero caminhar sozinho quando o Senhor criou o corpo de Cristo para comunhão, apoio e fortalecimento. Cura as áreas do meu coração que se tornaram fechadas por causa de decepções. Ensina-me novamente a confiar, com sabedoria, com discernimento e com maturidade espiritual. Apego-me à promessa de Romanos 15, 5, 6. Que o Deus da perseverança e do encorajamento conceda a vocês o mesmo modo de pensar segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, torna isso real em minha vida. Dá-me um espírito alinhado com outros crentes, não baseado em personalidade ou preferências, mas segundo Cristo Jesus. Que meus relacionamentos sejam moldados pelo teu amor e pela tua verdade. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a estratégia do inimigo contra minha família. Declaro que o diabo não terá sucesso em plantar conflito. Rejeito todo espírito de divisão, toda raiz de amargura, todo ciclo de ofensa silenciosa. Peço que o Senhor revele o que está oculto, corrija o que está errado e restaure o que foi quebrado. Traz de volta a paz, restaura o respeito, renova o amor. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu sabes das tensões que elas enfrentam, das conversas difíceis que temem, dos lares que parecem instáveis. Mas a Tua palavra declara no Salmo 46, 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Seja socorro presente agora. Entra no centro de cada situação e traz calma, direção e esperança. Eu confio em Ti, Senhor. Eu não posso restaurar lares quebrados com minhas próprias forças, mas Tu podes. Tu és capaz de amolecer corações endurecidos. És capaz de reconstruir o que foi danificado. És capaz de restaurar alegria onde havia peso. Une-nos novamente para a Tua glória. Que a oração volte a subir em meu lar. Que o louvor volte a preencher meu coração. Que a fé se torne mais forte do que o medo. Dá-me humildade. Dá-me um coração que abençoa em vez de amaldiçoar. Que se alegra com os que se alegram e chora com os que choram.
Remove todo o orgulho e ensina-me a viver em harmonia. Que o amor de Cristo seja visto em minhas palavras, em minhas atitudes e em minhas decisões. Eu entrego minha vida, minha família e meus relacionamentos a Ti. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém.